Bom, continuando nessa mesma trilha, e para se mostrar que a gente não está chovendo no molhado, eu gostaria de trazer o que nos diz Lonergan, que efetivamente é um dos mestres atuais em todo o mundo. E que efetivamente contesta essa forma de se afirmar as verdades a partir de meras imagens, de meras abstrações. Ele fala: ora, a noção de uma coisa funda-se numa intelecção que aprende não só as relações entre dados, mas uma unidade, identidade e totalidade nos dados. E isso ele afirma, então, que a situação de que eu preciso sair da realidade. Essa unidade é aprendida não ao considerar os dados a partir de qualquer ponto de vista abstrato. Voltamos à situação do vento que venta lá e venta cá. É uma operação imaginária que implicou na obrigação de recolher uma grande quantidade de impostos. Mas ele fala, então, que os dados a partir de não podem ser os dados a partir de qualquer ponto de vista abstrato, mas tomando-os, claro, os dados na sua individualidade concreta e na totalidade dos seus aspectos. Pois se o leitor voltar a sua mente para qualquer objeto a que chame uma coisa, descobrirá que esse objeto é uma unidade, a qual pertence todos os aspectos e todos os dados dentro dessa unidade. Então, aquilo que o leitor considera como realidade é uma unidade concreta, e ela tem que ser conferida com aquela unidade que foi estabelecida como um conceito, ou como uma representação desta unidade ou desta pluralidade de unidades postas. Então, nós temos aqui Lonergan afirmando isso. E por que nós estamos contestando isso? Morin complementa, abordando os efeitos da lógica argumentativa, que estabelece o controle do emprego e da rejeição dos elementos considerados subjetivamente pelas regras de inferência da lógica adotadas por cada pessoa. Ele penetra então no âmago dessa situação que implica nas escolhas dos pressupostos onde se ancoram uma decisão lógica. Ele fala, é a partir do que determinam as hierarquias, classes, séries conceituais. A partir das hierarquias, classes e séries conceituais. A realidade individual, então, é representada subjetivamente por hierarquias, classes e séries conceituais. Chama séries conceituais? Conceito de renda, o conceito cerrado daquilo que é pressuposto de incidência, é conceitual. E sobre isso está erguido toda a fundamentação da incidência tributária no nosso país. Basta ter um conceito. Mas embaixo do conceito, o que tem? Bom, isso não interessa. Porque a nossa metodologia kantiana, kelsiana, rejeita a possibilidade de se examinar a realidade no momento da incidência. Continua. A partir dele que se determinam as regras de inferência. Quer dizer, a partir desses dados, desses quadrados lógicos que cada um adota, é que se determina a incidência ou não. Situa-se, então, o núcleo não apenas de todo o sistema de ideias e todo o discurso, mas também de qualquer cogitação. Eu simplesmente, quando cogito, eu tenho que fazer essa operação mental. Situa-se efetivamente o nó cognitivo
das operações do pensamento que comportam quase simultaneamente. Então, quer dizer, como é que se opera esse nó em que convergem essas situações em que se estabelece uma conclusão lógica? Considera-se aspectos pré-lógicos da dissociação, associação e rejeição e unificação. Mas essas são estabelecidas pelo sujeito que pensa. Os aspectos da disjunção e conjugação, exclusão e inclusão, relativos aos conceitos chaves. Aí tu já sai do pensamento individual para conceitos chaves, onde tu admite associações, dissociações e rejeição de elementos. Os aspectos lógicos da disjunção e conjunção, exclusão e inclusão, relativos a conceitos chaves. Então, o conceito chaves, o nosso conceito chaves é o conceito de incidência que nós adotamos num determinado momento que admitimos a incidência tributária, eles são compostos por isso. Associações, disjunções, exclusões e escolha dos elementos que nós vamos considerar. Situação do ICM, lá da incidência que a gente examinou há pouco. Dentro dessa exclusão total, a gente considerou o vento que venta lá, venta cá e aplicou as mesmas elementos chaves que protegem o contribuinte em favor da União. Então, o que diz ainda? A ciência clássica baseou-se num paradigma de simplificação. Eu simplifico para ter uma operação lógica. E invento. Vento que venta lá, venta cá e a operação lógica é concluída. O paradigma da simplificação lógica que leva a privilegiar os procedimentos de redução. Eu não examinei antes o direito da União, aliás, dos Estados, receber essa diferença. Eu simplesmente reduzi e disse, olha, o direito que está lá, o direito está cá. A exclusão e a disjunção a considerar nesta complexidade estão absolutamente ausentes. Então a aparência superficial é adotada e a confusão se estabelece. E a lógica impõe como protagonista do nosso discurso a verdade. Mas embaixo dessa lógica não existe elemento que permite configurá-la. E a metodologia que teria que ser aplicada é esquecida. A nossa metodologia de pensar e essencialmente de aplicar no final do nosso pensamento esse núcleo lógico está totalmente falseado. Na medida em que não se amparar uma incidência tributária sobre uma situação concreta. É isso que quer nos dizer Edgar Morin. Então, esta apreensão subjetiva dos objetos, por via intuitiva e abstrata, foi consolidada na estrutura da técnica da ciência cartesiana. Voltamos a Descartes, sobre a qual repousam os paradigmas do direito tributário nacional, justificados num plano imaginário sem qualquer cogitação quanto à sua racionalidade. E racionalidade é absolutamente diferente de racionalização. A racionalização se faz quando se busca a simplificação, a redução, a exclusão. Edgar Morin afirma que a racionalidade pode ser definida como conjunto de qualidades de verificação, concreta e real, controle, coerência e adequação, que permite assegurar a objetividade do mundo exterior e operar a distinção e a distância entre nós e o mundo. Então, nós estamos aqui no âmago, no centro de convulsão, onde se opera toda a insegurança jurídica, porque se permite aos tribunais imaginarem uma situação absolutamente abstrata e adotá-la como forma de confirmação da verdade. Nós simplesmente temos que olhar para essa conjugação, e a crítica é exatamente na adoção da lógica como forma definitiva de impor um raciocínio. Só que a lógica, nesse ponto, é imaginária.
Nós temos que ver nessa situação o que a nossa ciência tem nos dito. É salutar no Círculo de Viena a vontade de eliminar o arbítrio, a gratuidade e a falta de sentido e incoerência. Mas a crença de que todo o domínio empírico pode ser teorizado e cientificado é de que toda teoria pode ser formalizada, derivada do delírio racionalizador. O fracasso do formalismo e do positivismo lógico são acontecimentos epistemológicos do século, do qual os epígonos ainda não tomaram consciência. Com, de um lado, Gödel e Tarski, e de outro, Bohr e Heisenberg, a insuficiência da lógica e o inacabamento do pensamento e a dificuldade do real irromperam o reino científico. Isso quer dizer o seguinte: a partir desses autores, Gödel e Tarski, simplesmente se buscou uma implicação científica de novidades que foram sendo afirmadas. Um outro ponto fundamental que se agrega, segundo Reale, as ciências terão que fazer uso de certos axiomas, ou seja, proposições intuitivamente verdadeiras, que são precisamente os princípios em virtude dos quais acontece a demonstração. Eis um exemplo de axioma: se de iguais subtraem-se iguais, os restos serão iguais. Aliás, se de iguais subtraem-se iguais, os restos são desiguais. Se a gente trata iguais desigualmente, a gente não atinge o princípio da igualdade. Dentro desse contexto da igualdade, nós sempre temos que verificar que a tributação no país é feita a partir de uma modulação da capacidade contributiva. Isso quer dizer, os que ganham mais, pagam mais. Os que ganham um pouco menos, pagam menos. E os que não alcançam a capacidade contributiva não pagam nada. E aí eu pergunto, quanto a gente cobra daqueles que ganham um salário de R$1.500 por mês? Quando eles compram, eles pagam tributo. Eles têm capacidade contributiva de pagar tributo? O Estado não deveria devolver esse imposto que foi pago por essa gente que está num limite de sua sobrevivência e o Estado cobra delas tributo? E que proporcionalmente é muito maior do que aqueles que é cobrado dos que têm muito dinheiro? Não, mas isso é um problema de um contexto não está vinculado à incidência do direito tributário. A capacidade contributiva não deve ser considerada pelo direito tributário? Então essa matéria está no âmago da decisão de se tributa ou não tributa. Não, mas isso é política que deve ser feita lá pelo tribunal, pelos legisladores. Mas a âncora e o limite do poder de tributar posto na Constituição alcança esses fatores. Essa complexidade está presente e nós não a consideramos. Por isso as injustiças tributárias nesse país estão a todo vapor. É necessário se pensar diferente, porque da forma que nós pensamos, nós estamos justificando, logicamente, essa desigualdade, a tributação desigual e antijurídica e anticonstitucional.